Era uma vez uma doce menininha. Todos a amavam, mas acima de tudo, sua avó. Então, um dia, ela deu a ela um chapéu de veludo vermelho, todo lindo. A menina sempre usava o chapéu e desde então passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua avó estava doente, então Chapeuzinho Vermelho foi levar vinho e biscoitinhos para ela. Isso certamente a faria se sentir melhor. Sua mãe lhe disse para não sair do caminho e ter muito cuidado. Ela também tinha que ser educada e se despedir da avó. Chapeuzinho prometeu fazê-lo e segui-lo o caminho, seguindo o caminho todo certinho até chegar lá na casa da vovó. A vovó morava no meio de uma densa floresta, a mais de uma hora de caminhada da aldeia. Na floresta, Chapeuzinho Vermelho encontrou um lobo. Ela não sabia que ele era perigoso, então ela não ficou com medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Onde está indo? Perguntou o lobo. Vou levar vinho e biscoitos para a vovó porque ela está doente, disse Chapeuzinho Vermelho. Onde mora sua avó? O lobo então perguntou. Menos de uma hora adiante na floresta, na cabana, sobre os três carvalhos, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo, enquanto isso, estava pensando em algo totalmente diferente. E Chapeuzinho Vermelho era um bom pedaço de carne e provavelmente teria um sabor ainda melhor do que a avó do Aurora. Se ele fosse esperto, poderia até comer as duas. Então o lobo apareceu e disse: Olhe para essas lindas flores. Você não quer dar uma olhada um pouco? Chapeuzinho Vermelho queria escolher um lindo buquê para a vovó. Ainda era cedo, então ela tinha muito tempo. E então ela deixou o caminho e vagou cada vez mais a fundo na floresta. Enquanto isso, o lobo foi direto, correndo para a casa da vovó e bateu na porta. Quem está aí? Chapeuzinho Vermelho, com vinho e biscoitos. Abra. Entre. Não consigo me levantar, disse a vovó. Quando o lobo estava dentro, ele pulou na cama e, de uma só vez, ele comeu a vovó. Depois vestiu a camisola, pôs o gorro e meteu-se na cama com as cortinas fechadas. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou à cabana com os braços cheios de flores, surpreendeu-se ao encontrar a porta aberta. Lá dentro tudo parecia tão estranho. Ela ficou com medo, mas não sabia por quê. Bom dia, disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. Bom dia, disse de novo, e nada. Então ela abriu as cortinas e a avó estava deitada na cama, mas ela parecia tão estranha com a touca de dormir sobre o rosto. Oh, vovó, disse ela, que orelhas grandes você tem? Para te ouvir melhor, minha filha, foi a resposta. Mas, vovó, que olhos grandes você tem, disse ela. Para te ver melhor, minha querida. Mas, vovó, que mãos grandes você tem? É para te abraçar melhor. Mas, vovó, que boca grande e terrível você tem. É para te comer melhor. O lobo pulou da cama e engoliu o Chapeuzinho Vermelho. Com a barriga tão cheia, ele dormiu profundamente e roncou como um rei. Um caçador então apareceu. Ele pensou: aquela velha está roncando muito alto. Vou dar uma olhada. Ele então viu o lobo e disse: Aqui está você, velho pecador. Eu estive procurando por você muito tempo. Ele queria atirar no lobo com seu rifle, mas de repente percebeu que o lobo poderia ter comido a vovó. Quem sabe ele pode ser capaz de salvá-la? Ele então abriu a barriga do lobo adormecido com uma tesoura e imediatamente viu um gorro vermelho. A menininha pulou para fora e gritou: Eu estava com muito medo na barriga do lobo. Era tudo escuro lá dentro. Depois disso, a velha vovó saiu também, mas mal conseguia respirar. Então o caçador encheu a barriga do lobo de pedras. E quando o lobo acordou, ele tentou fugir, mas as pedras o detiveram. Ele então caiu no chão e nunca mais acordou. Caçador, a vovó e Chapeuzinho Vermelho então estavam felizes.
O caçador levou o pelo do lobo para casa, a vovó bebeu o vinho, comeu todos os biscoitinhos e logo se sentiu muito melhor. E Chapeuzinho Vermelho disse para si mesma: Nunca mais deixarei o caminho da floresta enquanto eu viver, e sempre ouvirei minha mãe. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha. Eles queriam muito ter um bebê, mas isso nunca aconteceu. Um dia, enquanto a rainha tomava banho, um sapo apareceu de repente e disse: Seu desejo se tornará realidade. Você terá uma filha. E sim, a previsão do sapo se tornou realidade. Eles logo tiveram uma bebê muito linda. Em homenagem ao seu nascimento, uma grande festa foi celebrada e a criança recebeu fadas madrinhas. Mas o rei tinha apenas 12 pratos de ouro. Então ele convidou apenas 12 fadas. Elas deram à bebê presentes especiais como bondade, beleza, sabedoria. Depois que 11 fadas deram seus presentes, outra fada de repente entrou na sala. Ela veio para se vingar por não ter sido convidada. Ela era uma fada zangada e gritou em voz alta: Quando a filha do rei tiver 15 anos, ela vai se machucar em uma roda de fiar. Então ela vai cair morta. Nisso, ela rapidamente saiu correndo da sala e todos ficaram muito chocados. Mas, felizmente, a 12ª fada ainda não havia dado nada à criança. Ela não poderia desfazer o feitiço maligno, mas poderia torná-lo um pouco menos terrível. Então ela disse: Ela não morrerá, mas dormirá por 100 anos. O rei, é claro, não queria que isso acontecesse rapidamente e mandou remover todas as rodas de fiar. Enquanto isso, todos os desejos das fadas se tornaram realidade. A filha do rei tornou-se uma jovem boa, bonita, rica, inteligente. Todos a amavam. Na noite antes do seu 15º aniversário, o rei e a rainha saíram e a princesa ficou sozinha no castelo. Ela vagou pelos corredores e olhou para todos os quartos. Ela foi até a velha torre, passou pela pequena porta e viu uma velha fiando na sala da torre. O que você está fazendo? A princesa perguntou. Estou fiando, disse a velha. A princesa gostou muito e pegou a roda. Ela queria experimentar, mas quando ela tocou a roda de fiar, o feitiço desagradável se tornou realidade. Ela se picou e caiu em um sono profundo. Quando o rei voltou, ele levou a princesa para o quarto mais bonito e a deitou em uma cama com cobertores dourados. Com suas bochechas rosadas, ela parecia um anjinho. O rei ordenou que ninguém a perturbasse. Então, ele mandou a 12ª fada boa de volta ao palácio, e ela colocou todos no palácio para dormir. Eles não acordariam até que a princesa tivesse acordado. Nesse interim, uma grande cerca de espinhos cresceu ao redor do palácio, de modo que só se viam as torres. 100 anos depois, o filho de um novo rei viajou pelo país. Ele ouviu a história da bela filha do rei, a Bela Adormecida, que teve que dormir com toda a sua comitiva por 100 anos. Naquela época, ninguém havia conseguido entrar no castelo, mas o filho do rei não teve medo. Quando ele caminhou até o castelo, um milagre aconteceu. A sebe de espinhos transformou-se num grande mar de belas flores, e as árvores e arbustos afastaram-se automaticamente. No pátio do castelo, ele viu cachorros, cavalos, pombos dormindo e os porteiros também dormindo. Na cozinha, ele viu o cozinheiro e sobre o trono, o rei e a rainha também dormiam. Por onde passava, encontrava animais e pessoas dormindo. Finalmente, ele chegou ao quarto da torre onde encontrou a Bela Adormecida. Na cama estava a garota mais linda que o príncipe já havia visto. Ele não conseguia tirar os olhos dela e se abaixou para beijá-la. Quando ele a tocou,
O feitiço da fada má foi finalmente quebrada. A princesa acordou e riu alegremente. Você é o meu príncipe? Eu esperei tanto por você. Durante seu longo sono, a boa fada já havia enviado seus lindos sonhos de um príncipe. Enquanto isso, as outras pessoas e animais do palácio também acordaram. Os cachorros latiam alto, os cavalos balançavam as crinas e os pombos sentavam no telhado. E a cozinheira continuou preparando a refeição. O príncipe e a princesa estavam muito felizes juntos, embora a princesa fosse 100 anos mais velha. Mas, felizmente, você não poderia dizer nada. Logo eles se casaram e viveram felizes para sempre. Há muito tempo, houve uma vez que uma linda e doce menina era muito pequena e então sua mãe ficou doente. No leito de morte, a mãe chamou sua filha. Ela disse: Sempre viva bem e honestamente, e o mundo bem será bom para você. Logo após essas palavras, ela fechou seus olhos para sempre. O pai da menina era um rico homem de negócios que viajava muito. Pouco tempo depois da morte da sua esposa, ele se casou novamente. Com sua nova esposa, o empresário teve mais duas filhas. Elas eram lindas por fora, mas horríveis por dentro. E eram muito más com a sua meia-irmã. Levaram suas belas roupas e fizeram-na fazer todas as tarefas de casa. À noite, ela não tinha permissão para dormir em uma cama macia, mas tinha que deitar na frente da lareira. Como resultado, suas roupas estavam sempre cobertas de cinzas e ela foi chamada Cinderela. Cinderela pensava constantemente nas palavras de sua mãe e nunca reclamou de nada que ela tivesse que fazer. Quando o pai de Cinderela foi em outra viagem, ele perguntou às suas filhas o que elas queriam. As filhas mais novas pediram as roupas mais caras e as mais belas joias. Cinderela só queria o primeiro galho que batesse na aba do chapéu de seu pai na viagem de volta. Na volta, o pai de Cinderela dirigiu sob uma árvore de avelã. Um galho passou por sua cabeça e ele se lembrou da promessa da sua filha mais velha. Em casa, Cinderela estava radiante com o galho. Ela plantou-o na sepultura da sua mãe e começou a chorar. Através de suas lágrimas, o galho cresceu, cresceu e virou uma bela aveleira. Todos os dias, Cinderela visitava a sepultura e todas as vezes havia um pequeno pássaro branco na árvore. Sempre que Cinderela desejava alguma coisa, o pequeno pássaro a realizava. Todas as três meninas estavam velhas o suficiente para se casar. O rei organizou uma festa que duraria 3 dias. Todas as meninas bonitas do país foram convidadas. Afinal, o príncipe estava procurando uma noiva. As irmãs também foram convidadas, mas sua madrasta Cinderela deixou ela. Você não tem nenhuma roupa bonita para usar na festa, Cinderela. De qualquer maneira, disse a madrasta, que não deixou ela ir de forma nenhuma. Cinderela escutou, mas enquanto ajudava suas irmãs a pentear os cabelos e vestir os vestidos, ela chorou baixinho. Assim que todos foram para o baile, Cinderela sentou-se sobre a árvore de avelã e implorou ao pequeno pássaro por ouro e prata. Imediatamente, um vestido magnífico e sapatos combinando caíram. Cinderela rapidamente mudou de roupa e foi para o baile. Na festa, o príncipe não conseguia tirar os olhos de Cinderela e dançou com ela a noite toda. Ninguém reconheceu a garota. Quando o príncipe quis levá-la para casa, Cinderela fugiu rapidamente. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, em um vestido ainda mais bonito. Cinderela chegou à festa e dançou com o príncipe a noite toda. E novamente, ela foi embora antes que o príncipe soubesse quem ela era. E na terceira noite da festa, Cinderela foi à aveleira novamente. Dessa vez ela conseguiu o vestido mais bonito que já viu e sapatos de ouro. Novamente, Cinderela e o príncipe dançaram a noite toda. Naquela noite, o príncipe estava determinado a não deixar que Cinderela escapasse.
e tinha feito as escadas pegajosas. Como resultado, Cinderela perdeu seu sapato esquerdo enquanto fugia para casa correndo. O príncipe então pegou o sapato das escadas e decidiu ir em busca da garota. Aquela que couber neste sapato será minha esposa. Muitas meninas tentaram colocar o sapato, mas não servia em ninguém. As irmãs más tentaram, mas ambas tinham pés muito grandes. Posso tentar também? Perguntou Cinderela timidamente. Ela foi permitida, e, para surpresa de todos, o sapato serviu perfeitamente. Então o príncipe a reconheceu e a levou para seu castelo. Cinderela e o príncipe, então, se casaram e viveram felizes para sempre. Era uma vez uma rainha. Estava no meio do inverno. A rainha adorava olhar para a paisagem branca e suspirava. Ah, se eu tivesse uma criança, branca como a neve, com lábios vermelhos como sangue e de cabelos pretos como ébano. Um ano mais tarde, o desejo da rainha se realizou. Ela teve um bebê com cabelos pretos como ébano, a pele branca como a neve e os lábios vermelhos como sangue. A rainha a chamou de Branca de Neve. Na mesma época, a rainha infelizmente morreu. O rei então se casou novamente com uma nova mulher pouco tempo depois. Ela era linda, mas muito preocupada em ser a pessoa mais bonita de todas. Ela tinha um espelho mágico ao qual sempre perguntava a mesma coisa: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? O espelho respondia sempre: És a mais bela de todas as mulheres, minha rainha. A rainha sabia que o espelho dizia sempre a verdade. Mas um dia, quando ela perguntou ao espelho pela enésima vez quem era a mais bela, ele respondeu: Rainha, como sempre, muito bonita você é, mas é agora a Branca de Neve que é 1000 vezes mais bonita. A rainha ficou verde de inveja, pois o espelho só falava a verdade. Furiosa, ela ordenou a um caçador que atraísse Branca de Neve para a floresta para matá-la. Ele também tinha que levar seu coração para o palácio como prova. O caçador levou Branca de Neve para a floresta. Quando ele apontou sua flecha para ela, ela implorou para que ele não a matasse. O caçador não conseguiu terminar o trabalho. Ela era tão encantadora, bonita, tão jovem. Ele matou então um veado e deu o coração do animal à rainha. Branca de Neve sabia que não podia mais voltar para casa. Ela fugiu para longe na floresta até chegar em uma cabana. A mesa estava posta com 7 pratos e 7 copos. Branca de Neve estava com fome e pegou algo de um prato e bebeu também de outro copo. Lá ela viu 7 camas dispostas em uma fila. Ela empurrou as camas juntas e adormeceu. 7 anões então voltaram para casa naquela noite. Quem sentou na minha pequena cadeira? Perguntou o primeiro anão. Quem comeu do meu prato? Perguntou o segundo anão. Quem bebeu do meu copo? Perguntou um terceiro. Então eles viram Branca de Neve deitada ali. Ah, que menina doce! E como ela é bonita! Sussurraram os 7. Meu nome é Branca de Neve, ela disse na manhã seguinte, e contou a história do caçador. Fique conosco. Se você cuidar da casa, nós vamos nos certificar de que você seja bem cuidada, disse o anão mais velho. Branca de Neve então ficou. Durante o dia ela ficava sozinha, então os anões disseram para que ela tomasse muito cuidado. Enquanto isso, a rainha perguntou ao espelho quem era mais bela do que ela. Para sua surpresa, o espelho respondeu: Ah, rainha, você é a mais bela desta terra, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais bonita, lá além das montanhas com os anões. A rainha ficou furiosa. Branca de Neve ainda estava viva. Ela então arquitetou um plano. Vestida como uma velha camponesa, ela bateu na janela da casa dos anões. Branca de Neve cuidadosamente abriu a janela. Olá, querida menina, disse a camponesa. Eu tenho algumas maçãs deliciosas aqui. Você gostaria de provar uma? Branca de Neve respondeu.
Na verdade, eu não estou autorizada a falar com estranhos, mas provar uma maçã não vai me machucar. Obrigado, senhora. Depois então de dar uma mordida na maçã, caiu morta. Os anões ficaram chocados quando encontraram Branca de Neve, porque parecia que ela estava dormindo. Os anões colocaram-na em um caixão de vidro. Um dia, um príncipe apareceu na floresta. Super apaixonado por Branca de Neve, ele perguntou aos anões se ele poderia levá-la com ele. Isso emocionou os anões, então eles deixaram. Quando moviam o caixão de vidro, um pedaço de maçã saiu da garganta de Branca de Neve. Ela abriu os olhos e viu o lindo príncipe. O que aconteceu com a madrasta depois disso, até hoje é um mistério. Alguns dizem que ela se transformou em uma estátua, mas não está completamente claro. De qualquer forma, é verdade que Branca de Neve nunca mais teve que se preocupar com ela. O príncipe e a Branca de Neve se casaram e viveram felizes para sempre. Era uma vez um homem e uma mulher que viviam ao lado de uma bruxa malvada. No jardim da bruxa cresciam diversas deliciosas e suculentas frutas. E essas frutas ficavam ótimas na salada que essa mulher fazia. A mulher, então, esposa do homem, olhava para essas frutas por horas e a cada dia queria comê-las mais e mais. Ela também estava grávida, e isso às vezes a levava a desejos. Um dia, o marido foi colher algumas frutas para ela. Como sua esposa as amava tanto, ele voltou para buscar mais. O que você está fazendo no meu jardim? Ele ouviu para o seu horror. Era a bruxa. Ela parecia terrivelmente má. Oh, desculpe, o homem gaguejou. Eu queria pegar algumas frutas para minha esposa. Eu sei, é claro que não devo. Mas minha esposa está grávida e ela ansiava por elas. Lamento muito. A bruxa respondeu: Se for como você disse, então pode pegar quantas frutas quiser, com a condição de que, quando a criança nascer, você a dê para mim. A criança ficará bem e eu serei uma boa mãe. Você pode imaginar como o homem ficou apavorado porque prometeu a criança à bruxa. E quando a menina nasceu, a bruxa estava na porta. Ela se chamará Rapunzel, disse a bruxa e a pegou. Rapunzel era uma linda garota. Quando Rapunzel completou 12 anos, a bruxa malvada a trancou em uma alta, muito alta torre. Não havia escadas nem portas. Durante o dia, a bruxa a visitava. Ela subia nos cabelos dourados de Rapunzel. Um dia, então, o príncipe cavalgava pela floresta. Ele ouviu Rapunzel cantar. O som de sua voz era tão bonito que o príncipe voltava à floresta todos os dias para ouvi-lo. Lá, ele viu como a bruxa subiu a torre no cabelo de uma bela jovem. Ele esperou até que a bruxa fosse embora. Bela senhora, posso acompanhá-la na torre? Ele gritou. Rapunzel estava com muito medo, pois fazia muito tempo que ela não via outras pessoas. Exceto a bruxa, é claro, que ela via todos os dias. Ela deixou o príncipe subir em seus cabelos dourados. E assim aconteceu que o príncipe a visitava todas as noites quando a bruxa não estava presente. Ele então a pediu em casamento. E ela queria muito, ele era um homem lindo, também príncipe. Ela pediu ao príncipe que trouxesse uma fita de seda a cada visita. Ela então trançaria uma escada para sair da torre. A bruxa não soube disso por muito tempo, até que um dia Rapunzel se traiu acidentalmente. Já que você é tão pesada quando eu a puxo para cima na torre, você certamente é 2 vezes mais pesada que o príncipe, e ele é 2 vezes mais rápido também. Quando a bruxa ouviu isso, ela explodiu de raiva. Como você ousa? Ela gritou para Rapunzel. Ela pegou o tesouro e cortou um movimento rápido todo o cabelo comprido da Rapunzel. Depois disso, ela levou Rapunzel para um lugar distante que ninguém jamais havia visitado. Naquela noite, a bruxa esperou na torre pelo príncipe.
Ele não suspeitou de nada e subiu na torre na trança de Rapunzel. Que susto ele levou quando encontrou a bruxa em vez da Rapunzel. Você que fica se esgueirando, você nunca mais verá Rapunzel. A bruxa empurrou o príncipe e ele caiu pela janela da torre. Quando voltou a si da queda, de repente não conseguia ver mais nada. A bruxa enfeitiçou seus olhos. Agora que não podia ver, não conseguia encontrar o caminho de casa. Durante anos ele vagou pela floresta e viveu de água, frutas e plantas. Mas o amor supera qualquer coisa. Não importa o quão longe dois amantes estejam. Um dia ele ouviu alguém cantar, e era Rapunzel. Rapunzel morava em uma parte abandonada da floresta e teve gêmeos, uma menina e um menino. Quando ela viu seu príncipe, ela chorou lágrimas de felicidade. Duas lágrimas caíram em seus olhos e ele pôde ver novamente. O feitiço foi quebrado. O príncipe trouxe Rapunzel e seus gêmeos para o reino. Lá, eles foram recebidos de braços abertos e viveram felizes para sempre. Era uma vez a filha de um rei que estava loucamente entediada. Ela pegou uma bola de ouro e foi para a floresta. No meio da floresta, ela se sentou, jogou a bola para cima e pegou de novo. Durante todo esse tempo, o jogo estava indo bem, até que ela jogou a bola tão alta que não conseguiu pegá-la, e a bola caiu no chão e rolou até a água. A princesa correu atrás da bola, mas ela afundou muito rápido, e a água era muito funda para agarrar a bola. Quando a bola desapareceu, a menina começou a chorar. Oh não, minha bola de ouro. Eu gostaria de ainda tê-la. Eu daria qualquer coisa. Minhas roupas, minhas joias, minhas pérolas e até a minha coroa de ouro. Quando ela terminou de falar, de repente apareceu um sapo e falou: Filha do rei, por que está chorando? Oh, ela disse: Seu sapo feio, como você poderia me ajudar? Minha bola de ouro caiu em seu lago. O sapo respondeu: Suas roupas, suas pedras preciosas, suas pérolas e coroa de ouro não me interessam. Mas se você me fizer seu amigo e companheiro de brincadeiras, se eu puder sentar à sua mesa, se eu puder comer do seu prato de ouro, se eu puder beber de seu copo e dormir em sua cama, então irei buscar sua bola. A filha do rei pensou consigo mesma: que esse sapo estúpido está fazendo? Um sapo não é humano e deve ficar na água. Mas talvez ele possa trazer minha bola para mim. Então ela disse ao sapo: Primeiro traga minha bola de ouro, então atenderei a todos os seus desejos. Depois que ela falou, o sapo mergulhou na água e em pouco tempo foi buscar a bola. A princesa ficou encantada. O sapo gritou: Agora você tem que me levar com você, filha do rei. Mas ela não o fez. Ela rapidamente pegou sua bola, foi para sua casa e não pensou mais no sapo. Quando ela estava tomando café da manhã com o rei no dia seguinte, comendo em seu prato de ouro, algo subiu as escadas e bateu na porta. Filha, por favor, abra a porta, disse o rei. Ela foi até a porta para ver quem estava batendo. Mas, quando abriu a porta e viu o sapo, ela rapidamente fechou a porta e voltou para a mesa tremendo. Por que você está tremendo e tão assustada? Perguntou o rei. Tem um gigante na porta vindo te pegar? Não, disse a menina. Não é um gigante, mas um sapo feio que me ajudou ontem quando minha bola de ouro caiu no lago. Tive que prometer a ele que ele seria meu companheiro de brincadeiras, mas nunca pensei que ele seria capaz de sair da água. Mas aqui está ele. Nesse interim, o sapo bateu novamente e gritou: Oh, filha do rei, abra a porta. Você não se lembra do que me prometeu no lago? Oh, filha do rei, abra a porta. Então o rei disse: Você prometeu. Agora você tem que manter sua promessa. Vá e abra a porta. Ela abriu a porta e o sapo pulou atrás dela. Ela se sentou em sua cadeira. Deixe-me sentar na sua cadeira também, disse o sapo. A menina não quis, mas o rei ordenou que ela fizesse. Quando estavam sentados juntos na cadeira, o sapo falou: Agora coloque seu prato de ouro um pouco mais perto de mim.
Vamos comer juntos. Relutantemente, a princesa fez isso, e o sapo gostou muito da refeição. Então ele disse: Já comi o suficiente, estou cansado. Leva-me para o seu quarto, arrume a sua cama e dormiremos juntos. Quando ela ouviu isso, a filha do rei começou a brigar. Ela estava com medo do sapo feio. Ela mal ousava tocá-lo e agora ele queria dormir em sua cama? O rei disse a ela novamente: Você prometeu a ele, então você tem que cumprir. Ela ficou com raiva, pegou o sapo com 2 dedos e o descarregou escada acima. Quando ela se deitou, então jogou o sapo contra a parede e disse: Agora você vai descansar, sapo feio. Mas o que caiu no chão não foi um sapo morto, mas um lindo e gentil filho do rei, e ela instantaneamente se apaixonou. Ele era realmente seu companheiro de brincadeiras, e agora eles dormiram juntos pacificamente. Quando o sol os acordou, uma carroça veio em sua direção, com 8 cavalos brancos cobertos de penas e correntes de ouro. Atrás estava Hendrik, um servo leal. Aquele servo ficou tão chateado quando o príncipe foi transformado em um sapo que teve 3 faixas de ferro forjadas em seu coração. Essa carroça traria o príncipe de volta ao seu reino. O leal Hendrik deixou os dois entrarem, maravilhado com a salvação de seu príncipe. Quando eles estavam na estrada por um tempo, o príncipe pensou ter ouvido algo quebrando e gritou: Hendrik, acho que ouvi algo quebrando. Henrique respondeu: Você está certo, meu rei, mas não é a carruagem. Em uma das faixas que foram forjadas em volta do meu coração quando você se transformou em um sapo. Minha felicidade por sua salvação faz com que as ataduras se quebrem e sinto novamente o calor em meu coração. Na orla de uma floresta vivia um lenhador e sua esposa. Eles tiveram 2 filhos, João e Maria. A família era muito pobre e muitas vezes não havia o suficiente para comer. Uma noite, a esposa disse ao marido: Amanhã de manhã levaremos as crianças e as deixaremos no meio da floresta. Elas não conseguirão encontrar o caminho de casa e não teremos que alimentá-los. O marido lamentou e não quis cooperar com o plano, mas sua esposa finalmente o convenceu. João e Maria ouviram isso. O que devemos fazer agora, João? A garota perguntou. Espere, irmãzinha, eu tenho um plano, disse João com confiança. Quando seus pais estavam dormindo, ele saiu furtivamente da cabana e encheu os bolsos de pedrinhas brancas. Na manhã seguinte, seus pais realmente levaram João e Maria para a floresta. Eles caminharam por um longo tempo, mas João secretamente deixou cair uma pedra branca a cada poucos minutos. Nas profundezas da floresta, o lenhador acendeu uma fogueira para os seus filhos e disse que voltaria para buscá-los mais tarde. Mas o dia passou e ninguém voltou. As crianças finalmente adormeceram. Quando acordaram, já era tarde da noite. Maria estava com medo, mas João contou a ela sobre as pedrinhas brancas. Ele pegou sua irmã pela mão e assim eles voltaram para casa no início da manhã. O pai deles ficou muito feliz. Mas, não muito depois, a comida quase acabou e sua esposa novamente quis deixar seus filhos na floresta. E, novamente, o homem finalmente concordou. João queria ir buscar as pedrinhas novamente, mas a mulher havia trancado a porta. Então, dessa vez, ele teve que ir sem as pedrinhas. No entanto, João sempre jogava pequenas migalhas de seu último pedaço de pão. Novamente, as crianças foram deixadas perto de uma fogueira e novamente acordaram sozinhas no meio da noite. Mas, quando João procurou o rastro de migalhas de pão, ele não conseguiu encontrá-los. Os passarinhos comeram todas as migalhas. Então, as crianças vagaram pela floresta por horas. Eles estavam com fome e sede e estavam prestes a desistir, quando de repente
viram uma casinha muito diferente. A casa era feita de pão, as janelas de açúcar e o telhado de panquecas. As crianças imediatamente começaram a comê-los. De repente, uma voz soou da casa: Mordisquem, mordisquem, mordisquem. Quem está mordiscando a casa? E as crianças responderam: O vento, o vento. E eles então continuaram comendo sem serem perturbados. Então, de repente, a porta se abriu e uma mulher muito velha apareceu na porta. Entrem, crianças, eu não vou machucar vocês. Lá dentro, João e Maria receberam mais comida muito deliciosa e foram autorizadas a dormir em camas macias. Mas a velha era, na verdade, uma bruxa malvada e crianças eram sua comida favorita. Na manhã seguinte, ela trancou João em uma gaiola. Maria tinha que constantemente fazer boa comida para ele, para que ele engordasse. Mas João era esperto, e toda vez que a bruxa perguntava se ela podia sentir seu dedo, ele colocava um pedaço de graveto. A bruxa já não enxergava muito bem e pensou que fosse seu dedo. 4 semanas se passaram. Um dia a bruxa se cansou e decidiu comer João, gordo ou não. Ela ligou o forno e depois de um tempo pediu a Maria para sentir se o forno estava quente o suficiente. Mas Maria entendeu o que a bruxa queria fazer e fingiu não entender. Criança estúpida, gritou a bruxa. Olha, você tem que colocar a cabeça no forno assim. Nesse momento, Maria empurrou a bruxa e fechou a porta do forno. Maria imediatamente libertou João. As crianças ficaram radiantes. Agora que a bruxa estava morta, eles deram uma boa olhada em sua casa. Estava cheio de pedras preciosas e pérolas. Encheram os bolsos e foram procurar o caminho de casa. Depois de caminhar um pouco, eles de repente reconheceram o caminho da floresta. Eles correram o mais rápido que puderam para a casa de seu pai. O lenhador ficou muito feliz com o retorno dos seus filhos. Ele tinha sentido tanta falta deles. Sua esposa havia morrido nesse meio tempo. Todas as pérolas e pedras preciosas da cabana da bruxa, João, Maria e seu pai nunca mais precisaram se preocupar com comida pelo resto das suas vidas e viveram felizes para sempre. O filho do moleiro estava no túmulo de seu pai. O moinho passara a ser de propriedade do irmão mais velho, e o do meio ficara com o burro. Não havia mais nada para dividir, exceto um gato. Ó pai, disse o filho do moleiro, o que devo fazer agora? Não tenho dinheiro, e agora que o moinho e o burro pertencem aos meus irmãos, não tenho mais nada. Como vou ganhar a vida? Não tema, mestre, ele ouviu o gato dizer. O menino quase caiu em estado de choque. Está tudo bem, disse o gato. Estou aqui para servi-lo. E se você fizer exatamente o que eu digo, isso lhe trará boa sorte. Se esse gato fala, é melhor eu ouvir, pensou o jovem. O gato pediu ao menino uma bolsa e um par de botas. Seu pai ainda tinha um par que poderia usar. E havia muitos sacos de farinha no celeiro. O gato calçou as botas e levou a sacola para um prado onde centenas de coelhos pulavam. O mais rápido que pôde, ele pegou um e colocou na bolsa. Ele levou sua recompensa para o castelo do rei. Senhor, disse o gato educadamente, não tenho a honra aqui de te oferecer este coelho, em nome do Marquês de Carabás. Ele havia inventado o nome na hora. O rei ficou agradavelmente surpreso. Na próxima vez, o gato pegou um peru e o trouxe para o rei. Durante 3 meses, o gato trouxe várias capturas, desde galinhas caipiras até peixes fresquinhos. Um dia, o rei e a sua linda filha iriam passear de carruagem pelo campo. Isso era exatamente o que o gato esperava. Mestre, disse o gato, se você fizer exatamente o que eu digo, farei de você um homem rico. Tudo o que você precisa é tomar um banho no rio.
Enquanto isso, o gato visitou todos os fazendeiros da região. Pediu-lhes que dissessem ao rei que as terras pertenciam ao Marquês de Carabás. Como agradecimento, ele os recompensaria generosamente. Os agricultores pobres poderiam usar um pouco mais e prontamente concordaram. Quando a carruagem se aproximou do rio, o gato saltou para a escada e gritou: Socorro! O Marquês de Carabás está se afogando! O rei reconheceu o gato do Marquês de Carabás e não hesitou em ajudá-lo. O gato disse ao rei que bandidos haviam roubado as roupas do Marquês, e o rei então mandou trazer as melhores roupas do seu guarda-roupa. Nas roupas do rei, filho do moleiro, parecia muito. A princesa imediatamente o achou muito charmoso e o sentimento foi mútuo. O Marquês entrou na carruagem. O caminho foi cumprido e eles pararam pelas paisagens. Cada vez, o rei era informado de que as terras pertenciam ao Marquês de Carabás. O gato caminhou à frente da carruagem e parou em um castelo gigante. Este era habitado por um gigante que também era dono das terras dos fazendeiros. Dizem que você pode se transformar em qualquer tipo de animal, disse o gato ao gigante. O que você quer dizer com isso? Respondeu o gigante. Eu vou te mostrar. O gigante se transformou em um leão. Uau! Exclamou o gato. Isso é a coisa mais incrível que eu já vi. Mas certamente não seria possível se transformar em um animal muito pequeno, dada a sua figura grande, não é? O gigante se sentiu desafiado e se transformou em um rato. O gato não hesitou em pegar o rato e fazer o que os gatos fazem com os ratos. Bem-vindo ao castelo do Marquês de Carabás, disse o gato, quando a carruagem chegou ao palácio do gigante. O gato preparou um grande banquete com várias capturas. O rei gostou muito. Depois de algumas taças de vinho, ele perguntou ao marquês: Por acaso você gostaria de se casar com a minha filha? Claro, no mesmo dia, o marquês se casou com a princesa e eles viveram felizes para sempre. E o gato? Ele estava indo muito bem e vivendo uma vida luxuosa. À beira d'água, uma pata estava chocando em seu ninho há algum tempo. Um a um, os filhotes emergiram de seus ovos. Por fim, o maior ovo também se abriu. Assustada, a mãe pata olhou para o filhote que saiu. Isso é um patinho terrivelmente grande e é cinza, ela pensou. Venham aqui comigo, crianças, disse a mamãe pata. Vou apresentá-los aos animais da fazenda. Aquele filhote parece tão feio, disseram os animais da fazenda, e começaram a provocá-lo. Felizmente, a mãe pato o protegeu. Diante daquele dia, pobre patinho que tinha nascido por último e parecia tão feio, foi mordido, empurrado e ridicularizado pelos outros patos. Com o tempo, até seus irmãos e irmãs começaram a zombar dele. Até sua mãe não o queria mais. Foi então que o patinho decidiu ir embora. Ele chegou a um grande pântano, onde viviam patos selvagens. Lá ele ficou a noite toda. Ele estava cansado, triste, desanimado. Quando os patos o viram na manhã seguinte, gritaram: Como você é feio! O patinho decidiu ficar e viver no pântano, longe de todos os outros animais. Numa noite de outono, um bando de belos pássaros veio voando. O patinho nunca tinha visto animais tão bonitos. Eles eram cisnes. Naquele inverno ficou terrivelmente frio. O patinho tentou nadar o máximo que pôde, mas ele ficou tão cansado e, quando não conseguiu nadar mais, congelou no gelo. Na manhã seguinte, o fazendeiro o encontrou e o levou para casa. Na cozinha quente, o patinho recuperou a consciência. As crianças queriam brincar com ele, mas ele achava que queriam machucá-lo. Ele voou para fora e de volta para o pântano, sozinho. O patinho então vagou pelo mundo pelo resto do inverno. A primavera finalmente chegou. O patinho abriu as asas. Eles falhafaram muito mais do que antes.
e ele também se movia muito mais rápido. Antes que ele percebesse, ele pousou em um grande jardim. Ele pousou no lago do jardim. Dos arbustos ele viu 3 lindos cisnes brancos. O patinho reconheceu que eram os mesmos pássaros que ele tinha visto voando há muito tempo atrás. Ele nadou em direção aos cisnes. Quando ele chegou perto deles, ele abaixou a cabeça. Mas o que ele viu na água clara, ele viu o seu próprio reflexo. Ele não era mais um pintinho cinza escuro e desajeitado. Ele havia se tornado um cisne. Como ele estava feliz! Algumas crianças viram e olharam para ele na beira do lago. Eles jogaram pão na água. Há um novo, gritou a criança menor e os outros aplaudiram. Sim, ele é o mais bonito de todos. Agora ele se sentia tímido. Ele pensou em como havia sido intimidado e agora as crianças achavam que ele era o mais bonito. Suas penas eriçadas, ele esticou o pescoço, esguio e pensou alegremente: eu nunca poderia ter sonhado em ser tão feliz quando eu era um patinho feio. Era uma vez um rico comerciante com 3 lindas filhas. Bela, a mais nova, era a mais bela de todas. Um dia, devido a circunstâncias infelizes, o comerciante perdeu todo o seu dinheiro e a família de repente teve que viver na pobreza. Um ano depois, o comerciante recebeu uma carta informando que um dos seus navios perdidos havia sido encontrado. Vender o navio lhe renderia muito dinheiro. As irmãs mais velhas pediram ao pai que trouxessem itens luxuosos, mas Bela não teve esse desejo. Seu pai insistiu e ela disse: uma rosa me agradaria. Assim que chegaram ao porto, o navio foi apreendido e a longa viagem foi em vão. No caminho de volta, o comerciante encontrou um palácio abandonado e entrou. Havia uma mesa posta com comida deliciosa e, por tão faminto que estava, comeu tudo. O comerciante estava tão cansado que encontrou uma cama e foi dormir. No dia seguinte, quando foi buscar seu cavalo, viu uma roseira e colheu uma rosa. De repente, ele se assustou com uma criatura monstruosa. Seu humano ingrato, a besta rugiu. Como ousa colher minhas rosas? Depois de tudo o que fiz por você, a besta olhou para o comerciante com olhos selvagens e disse: você morrerá como punição. O comerciante caiu de joelhos e disse: sinto muito, colhi uma rosa para minha filha. Você tem uma filha? Traga para mim e eu o deixarei viver. Dou-lhe 3 meses. Prometa-me que voltará e depois o deixarei ir. A besta desapareceu depois de dizer isso. O comerciante pegou seu cavalo e voltou para casa chorando e contou a história da besta. Eu irei, disse Bela, afinal eu que pedi a rosa. Não, disse o pai, mas Bela não pôde ser persuadida. Depois de 3 meses, o mercador voltou com Bela ao palácio. A besta perguntou se ele tinha vindo por vontade própria, e ela disse: sim. Na manhã seguinte, o comerciante teve que deixar a Bela com a fera. Bela havia sonhado com uma mulher que dizia: não tenha medo, você será recompensada por sua escolha. Nos dias seguintes, Bela passou muito tempo com a fera e foi conhecendo-a melhor. Embora sua aparência fosse assustadora, ele parecia uma boa pessoa por dentro. Bela morou no palácio por 3 meses e conseguiu cada vez mais o que queria. Um dia, ela viu em um espelho que seu pai estava gravemente doente. A besta lhe deu permissão para visitá-lo, mas ele disse a ela que morreria de tristeza se ela não voltasse dentro de uma semana. Vou lhe dar um anel. Coloque-o sobre uma mesa se quiser voltar. Bela contou às irmãs, que estavam com ciúmes, sobre sua amizade calorosa com a fera. Elas garantiram que Bela ficasse mais de uma semana. A besta morreria de tristeza. Bela percebeu que ansiava cada vez mais pela fera. Naquela noite, ela sonhou que ele morreu de tristeza. Ela rapidamente colocou o anel na mesa e caiu em um sono profundo.
Pela manhã, ela acordou no palácio e correu para o jardim do palácio, onde viu a besta deitada. Aí está você, disse a besta suavemente. Pensei que tinha se esquecido de mim. Bela chorou. Me desculpe, eu quero me casar com você, eu te amo tanto. Depois que Bela disse isso, ela viu que a fera se transformou em um belo príncipe. O que foi revelado foi que uma fada má o amaldiçoou até que alguém quisesse se casar com ele. Foi você quem não me julgou pela minha inteligência ou aparência. Portanto, dou-lhe todo o meu coração, tudo que possuo. A bela e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Era uma vez um príncipe que queria desesperadamente se casar, mas ele só se contentaria com uma princesa de verdade. Ele viajou por todo o mundo procurando uma boa princesa, mas infelizmente não conseguiu encontrar uma em nenhum lugar. Claro, era muito difícil saber se eram princesas de verdade. Depois de outra longa busca, ele voltou para casa sozinho. Estava muito triste porque queria tanto uma princesa de verdade. Uma noite, quando estava chovendo e trovejando, alguém bateu no portão da cidade. O velho rei foi rapidamente abri-la. Uma garota estava parada diante do portão. Meu Deus, olhe para ela! A chuva escorria de seu cabelo, suas roupas estavam sujas e encharcadas e seus sapatos estavam cheios de água. Então, ela disse que era uma verdadeira princesa. Logo descobriremos, tenho certeza, pensou a velha rainha enquanto deixava a menina entrar. Ela não disse mais nada e foi arrumar o quarto. Bem no fundo da cama, ela colocou uma ervilha. Então, ela colocou 20 colchões em cima da ervilha e mais 20 cobertores de penas. E naquela cama deliciosamente macia, a princesa teve que dormir. Na manhã seguinte, a rainha perguntou curiosa se a princesa havia dormido bem. Mas a princesa disse: Foi terrível, mal fechei os olhos a noite toda. Deus sabe o que estava na minha cama. Eu estava deitado em algo duro e agora tenho hematomas por toda parte. Foi horrível. Mas foi assim que o rei e a rainha tiveram certeza que ela era uma verdadeira princesa. Só uma verdadeira princesa pode sentir uma ervilha através de 20 colchões e 20 cobertores de penas. Ninguém mais poderia fazer uma coisa dessas. Ninguém além de uma princesa de verdade. O príncipe ficou muito feliz e casou-se com ela imediatamente. Afinal, ele agora tinha certeza de que havia encontrado uma princesa de verdade. E a ervilha acabou no Museu Real e você ainda pode vê-la hoje. Essa é a verdade. Ou seria se ninguém a roubou. Havia um imperador que gostava tanto de roupas novas que gastava todo o seu dinheiro com eles. Sua coisa favorita era mostrar suas roupas novas. Um dia, dois vigaristas foram ao palácio. Eles disseram que eram tecelões e podiam fazer um tecido invisível especial. Pessoas estúpidas e desonestas não podiam ver o tecido. O imperador achou uma ótima ideia comprar esse tecido. Dessa forma, ele descobriria quais de seus súditos eram desonestos ou estúpidos. Ele deu muito dinheiro aos vigaristas e eles começaram a tecer. Encomendaram os tecidos mais bonitos e fingiram trabalhar muito, mas a verdade era que colocaram todo o dinheiro no próprio bolso e não fizeram nada. Um pouco mais tarde, o imperador ficou furioso para ver se as roupas estavam prontas, pois já havia demorado muito. Ele também estava muito ansioso. Imagina se ele mesmo não pudesse ver as roupas novas. Então, ele primeiro enviou um homem inteligente. Quando viu os teares vazios, o homem ficou chocado. Oh não, não havia nada para ver. Mas ele não disse nada. Os vigaristas mostraram-lhe as roupas, mas, novamente, ele não viu nada. E ele pensou: Eu sou tão terrivelmente estúpido? Ninguém deve saber disso. Então ele disse ao imperador que as roupas eram lindas. Os tecelões
riram contentes. Eles pediram mais dinheiro e colocaram tudo em seus próprios bolsos. Então, o imperador enviou um homem honesto, mas este homem também não viu nada. Ele tinha certeza de que não era estúpido, então, certamente, também não era honesto. Claro, ninguém deveria saber disso. Então ele também fingiu ser honesto e disse que as roupas eram lindas. Então o imperador foi ver por si mesmo. Ele levou muitas pessoas com ele, inclusive um homem inteligente e honesto. Eles disseram: Olha, Vossa Majestade, como essas roupas são lindas. Eles pensaram que as outras pessoas podiam ver as roupas. O imperador pensou: Não consigo ver nada. Sou estúpido ou desonesto? Isso seria terrível. Então ele também fingiu ver as roupas. Todo o seu povo também não viu nada, mas disse que as roupas eram lindas. No dia seguinte houve uma procissão festiva. Durante toda a noite anterior, os impostores fingiram trabalhar duro. Pela manhã, o imperador e sua corte foram vê-los novamente, e os tecelões disseram: As roupas são leves como teias de aranha. Parece que você não está vestindo nada, mas é isso que as torna tão bonitas. Todos gritavam, mas ninguém conseguia ver nada, porque não podia ter nada ali que fosse visto. O imperador tirou as roupas velhas e vestiu as roupas novas. Ele não conseguia ver nada no espelho, mas todos gritavam: Que lindas roupas! Do lado de fora, a carruagem real estava pronta para a procissão. Olhe para minhas roupas novas, disse o imperador. Elas não me servem? Os camareiros tiveram que levantar o arrasto e fingiram ver as roupas. Assim, começou a procissão do imperador em suas novas roupas. Todas as pessoas na rua gritaram como as roupas novas eram lindas e como era longo o arrasto. Quem queria mostrar que não podia ver absolutamente nada, porque isso significaria que eles são estúpidos ou desonestos. Mas, de repente, uma criança pequena gritou: O imperador não está usando nada. E logo se espalhou a notícia de que o imperador estava nu. Todas as pessoas gritaram que o imperador não estava usando nada. Ao ouvir isso, o imperador acreditou que o povo tinha razão, mas que seria melhor se ele se fingisse de estar vestido. E assim, seus camareiros continuaram a levantar seu peso. Os olhos do aniversariante começaram a brilhar. Na mesa havia uma caixa contendo 25 soldados de chumbo. Os soldados usavam um uniforme elegante nas cores vermelha e azul. Eles também tinham todos uma espingarda heróica. Um soldado estava faltando uma perna. O menino não se importou. Isso fez com que esse soldado fosse especial e extremamente resistente. O soldado de uma perna olhou em volta. Na mesa havia um castelo de cartão com uma doce e pequena dançarina dentro. Ela estava usando um lindo vestido, e em seu cabelo havia um laço dourado. Bam! O soldado caiu instantaneamente apaixonado. Ela é a mulher perfeita para mim, suspirou o soldado, incapaz de tirar os olhos dela. A noite chegou. O menino tinha que ir para a cama. Ele colocou seu soldado especial na janela. As pessoas foram dormir, mas não os brinquedos. Agora era a hora deles se divertirem. Só o soldado de uma perna não se mexeu. Ele continuou olhando para a dançarina. Como ele gostaria de pegá-la nos braços, mas ele era muito tímido para conversar. Um pequeno bobo da corte, um pequeno boneco que estava em uma caixa, viu o soldado olhando para a dançarina com devoção. Pare com isso, ordenou ao soldado. Então o pequeno bobo assumiu que estava secretamente e louco de paixão pela garota. E ele a conhecia há mais tempo do que o soldado. Pare, ou você vai se arrepender, ameaçou o pequeno bobo da corte. Pare imediatamente. Na manhã, algo ruim aconteceu. A janela estava aberta.
Não se sabe se isso foi devido a uma rajada de vento ou o pequeno bobo da corte teve algo a ver com isso. O soldado de chumbo despencou da janela e caiu na calçada. Lá o soldado ficou e, como se não fosse ruim o suficiente, começou a chover. Dois meninos viram o soldado e o levaram. Vamos fazer um barco de papel, gritou um dos meninos com entusiasmo. Então vamos colocar o soldado nele e deixá-lo navegar na sarjeta da rua. Dito e feito, o soldado de chumbo navegou com um pequeno barco na água da chuva torrencial ao longo da borda da calçada e direto para o esgoto. Um rato feio estava esperando por ele lá. Você tem que me pagar para navegar aqui, sibilou o rato. Mas o soldado não tinha dinheiro e conseguiu bravamente se afastar do rato em grande velocidade. O barco de papel ficou cada vez mais molhado. Eles agora estavam navegando em direção ao mar. Finalmente o barco não podia mais segurar o soldado. O soldado de chumbo afundou lentamente. Lá nadava um peixe muito gordo. Glup, glup, e o soldado de chumbo sumiu. O peixe achou que era uma refeição saborosa. Mas a história não termina aqui. O peixe foi pescado e foi vendido no mercado. E lá andava a mãe do menino. Ela faria algo saboroso esta noite, e este era um ótimo peixe. Enquanto preparava o peixe, ela encontrou o soldado de chumbo, e isso foi uma grande surpresa. O menino ficou feliz em estar de volta com seu soldado de chumbo, que também estava muito feliz. Agora que ele sobreviveu a todos esses perigos, ele ousou pedir à dançarina para se casar com ele. O menino também os colocou muito próximos. Pequeno bobo da corte, aquele pequeno boneco viu isso e ficou chocado. Ele pulou fora de sua caixa e bateu no soldado de chumbo e o jogou direto na lareira. Ele também bateu na dançarina. Ela girou e caiu nos braços do soldado. Finalmente, eles estavam juntos para sempre. No dia seguinte, o menino nunca mais viu seu soldado ou a dançarina, mas o que ele encontrou na lareira foi um lindo coração de chumbo, um laço dourado. Era uma vez uma velha porca que tinha três porquinhos. Infelizmente, ela não tinha comida suficiente para mantê-los. Então, os mandou em busca da própria sorte. Quando o primeiro porquinho saiu, encontrou um homem com um feixe de palha. Porco disse: Senhor, por favor, dê-me um pouco de palha para que eu possa construir uma casa. O homem deu-lhe a palha e o porco construiu uma casa de palha. Logo depois, um lobo passou. Ele bateu na porta e disse: Ei, porquinho, deixe-me entrar. O porco respondeu: Não, não, pelos pelos do meu queixo, você não vai entrar. Então eu vou soprar, soprar e vou explodir sua casa, disse o lobo. E assim ele fez. Ele soprou e derrubou a porta. E então comeu o porco. O segundo porco encontrou um homem com um feixe de gravetos. O porco disse: Senhor, por favor, dê-me gravetos para que eu possa construir uma casa. O homem deu-lhe os gravetos e o porco construiu uma casa com os gravetos. Então veio o lobo e disse: Ei, porquinho, deixe-me entrar. Não, não, não. Pelos pelos do meu queixo, eu não te deixarei entrar, respondeu o porco. Então eu vou soprar e vou explodir sua casa, disse o lobo. E assim ele fez. Ele soprou, soprou, derrubou a porta, entrou e comeu o segundo. Terceiro porco encontrou um homem com uma carga de tijolos. O porco disse: Por favor, senhor, dê-me esses tijolos para que eu possa construir uma casa. E os tijolos, e o porquinho construiu uma casa com tijolos. E então o lobo veio até ele e disse: Ei, porquinho, deixe-me entrar. Não, não, não. Pelos pelos do meu queixo, eu não te deixarei entrar, respondeu o porco. Então o lobo soprou, soprou, soprou e soprou mais, mas não conseguiu derrubar nem a porta. Quando percebeu que não conseguiria abrir a porta soprando,
Ele disse: Ei, porquinho, sei onde você pode encontrar um belo campo de nabos. Onde perguntou o porco. Casa do senhor Smith. Se você estiver pronto amanhã de manhã, eu toco a campainha e vamos juntos comprar nabos para o jantar. Esse é um ótimo plano, disse o porco. Então eu estarei pronto. A que horas você planeja ir? Às 6 horas, disse o lobo. Então o porco levantou às 5 horas e foi buscar os nabos. Ele estava de volta antes das 6. Então o lobo veio e perguntou: Ei, porquinho, você está pronto? Estou pronto, disse o porco. Já fui e voltei, e tenho um belo pote cheio de nabos para o jantar. O lobo ficou muito zangado com isso, mas pensou que ainda poderia enganar o porco de outra maneira. Então ele disse: Ei, porquinho, eu conheço um lugar com uma bela macieira. Onde? Perguntou o porco. No jardim feliz, respondeu o lobo. Se você não me enganar dessa vez, venho buscá-lo amanhã às 5 horas. Depois vamos juntos comprar maçãs. Então o porco levantou-se às 4 da manhã e já estava ocupado colhendo maçãs. Ele esperava de todo o coração voltar no tempo antes que o lobo viesse, mas era mais longe do que ele pensava, e ele teve que subir em uma árvore. Assim que ele estava descendo da árvore, o lobo veio. O porco agora estava terrivelmente assustado. Como você pode imaginar? Quando o lobo chegou e disse: Ei, porquinho, o que é isso? Você está aqui primeiro de novo? E essas maçãs são boas? Sim, são ótimas maçãs, disse o porco. Ou jogaram para você? Ele jogou a maçã bem longe. E enquanto o lobo perseguia a maçã, o porco saltou e correu rapidamente para casa. No dia seguinte, o lobo voltou e disse: Ei, porquinho, há uma feira na cidade esta tarde. Você quer ir? Oh, sim, certamente, disse o porco. Eu definitivamente quero ir. Que horas você estará pronto? Às 3 horas, disse o lobo. Então, o porco saiu, como de costume, mais cedo para a feira. Ele comprou um barril de deliciosas manteigas e queijos batidos e já estava voltando quando viu o lobo. Aí ele não sabia o que fazer de medo. Então ele simplesmente se escondeu no barril de manteiga. O barril, com o porco dentro, começou a rolar e rolou morro abaixo. O lobo ficou com tanto medo do barril rolando que correu rapidamente para casa sem ir à feira. Ele foi até a casa do porco e disse a ele que estava com muito medo de uma coisa branca e redonda que estava rolando morro abaixo. Então, o porco disse: Te assustei? Fui à feira e comprei um barril de manteiga e vários queijos. Quando te vi, me escondi no barril, aí o barril rolou morro abaixo. Então, é claro, o lobo ficou com raiva de novo e jurou que agora realmente comeria o porquinho e que viria atrás dele pela chaminé. Quando o porco viu o que estava planejando, ele rapidamente pendurou uma chaleira de água sobre o fogo. E assim que o lobo desceu pela chaminé, ele tirou a tampa da chaleira. O lobo caiu direto na chaleira. O porco imediatamente colocou a tampa de volta, deixou a chaleira ferver e comeu o lobo com um delicioso jantar. E depois disso, ele viveu feliz para sempre.